Boa noite, galera. Boa noite. E acaba que no Exchange sempre acontece isso, né? Uma mensagem ela se conecta na outra. E o que eu vou falar aqui, né? Sabe o que eu ia falar? Também que eu vou falar aqui não foi planejado, não foi vindo para cá que eu fui pensando o que eu iria falar, até porque não estava planejado para eu ser o palestrante hoje, eu falar. Mas vai complementar muito, em muitas partes, o que o Gil falou, e eu vejo que vai ser até um complemento de grande parte da mensagem que ele teve aqui, que ele trouxe aqui para nós. Quero começar contando a história de um cara que chama Soichiro Honda. Alguém já ouviu falar desse cara? Conhece a história dele? Você conhece, né? É nacional dessa tribo. Soichiro Honda foi um cara, um japonês, que ele, quando no Japão, ele teve acesso a uma oficina que mexia com automóveis, com automóveis, e ele se apaixonou com aquilo, aqueles motores, como que funcionava um automóvel. Ele ficou encantado. A primeira vez que ele viu um automóvel, ele ficou encantado com aquilo. Então ele teve coragem, ele se mudou da cidade dele, foi para Tóquio para trabalhar numa oficina, só que trabalhava como babá do dono da oficina. Só que o dono percebeu a paixão que ele tinha por automóveis, por motores, e deu oportunidade para ele. Logo, em pouco tempo, ele começou a aprender o ofício de mecânico, e então ele decidiu que ele ia atrás do sonho dele. Ele queria construir algo ligado aos motores. Ele começou a desenvolver anéis para motores. E ele queria vender para a Toyota. Ele começou a desenvolver, ficou muito tempo desenvolvendo. Quando ele desenvolveu esse anel, ele levou até a Toyota e ofereceu o trabalho dele, ofereceu o projeto dele, só que a Toyota recusou. Disse que não estava nos padrões da empresa. Só que nesse ponto, eu quero que já começa os ensinamentos. Nesse ponto, quando a Toyota recusou, muitos ali iriam desistir, iriam parar ali. Ah, não é para mim. Não vai dar certo. A maioria das pessoas, quando eu falo a maioria, na média, as pessoas elas param na primeira dificuldade. Ele não parou. Ele foi estudar, ele foi viajar o Japão, ele ia em outras oficinas, concessionárias, ele ia aprender mais sobre motores. E passaram-se 2 anos, ele aperfeiçoou o seu projeto, levou novamente até a Toyota e aí ele foi aceito. O projeto dele fechou um contrato com a Toyota e ele começou a produzir. E ele ia começar a produzir os anéis. Só que ele não tinha uma indústria. Ele precisava de um espaço para produzir aqueles anéis, e ele não tinha. E nesse momento o Japão estava se preparando para a Segunda Guerra Mundial. Aí aconteceu o seguinte, ele não tinha cimento, não tinha concreto, porque o governo japonês confiscou tudo por causa da guerra, para investir na guerra naquela época. O que ele fez nesse momento? Mais uma vez, ele não desistiu, ele não parou. Ele começou então a produzir, ele descobriu uma fórmula. Ele se perguntou, como é que produz cimento? Ele e a equipe dele começou a produzir o próprio cimento para construir a fábrica. E então ele começou a construir a fábrica para produzir os anéis. Então começou a Segunda Guerra Mundial, e a oficina dele foi bombardeada pelos aviões americanos. Só que mais uma vez ele não desistiu. Ele reconstruiu a fábrica e focou no que ele queria, na paixão que ele tinha, que era produzir. E começou a produzir mais e mais anéis ali. E os aviões americanos soltavam um tanque de combustível extra e caía no chão. Ele pegava esse tanque e usava dentro da empresa dele. Ele aproveitava tudo. Ele era um cara focado em oportunidades. Ele focava na oportunidade, e quando ela não existia, ele dava um jeito de criar. Sempre sabendo aonde ele queria chegar. Sempre se movendo por um sonho, por um ideal. Então, passou mais algum tempo e a fábrica dele, houve um terremoto no Japão que destruiu completamente a fábrica dele. Mas mais uma vez ele não parou. Naquele momento a Toyota decidiu comprar o projeto dele e comprou a indústria dele. Então ele vendeu para a Toyota e entregou todo o projeto para a Toyota. Então ele decidiu tirar um ano sabático e foi pensar o que ele ia fazer. E quando acabou a Segunda Guerra Mundial, veio um problema. O preço do combustível estava muito alto e na verdade nem tinha mais combustível, não tinha gasolina mais. Então ele não tinha
combustível nem para colocar no carro dele para comprar comida. E isso é um problema que assolou todo o Japão. Todo o Japão foi assolado por esse problema. Mais um momento, ele começou a se perguntar, como que eu faço para resolver esse problema? Ele era um cara focado na solução. Ele não fica preso no problema, mas sim na solução do problema. O que ele fez? Ele tinha uma bicicleta. Ele desenvolveu um motor e adaptou a bicicleta dele. Então ele precisava de pouco combustível para que a bicicleta se movesse. Ele começou a fazer isso. E os vizinhos viram isso, começou a pedir, encomendar para ele que fizesse isso também com a bicicleta deles. Ele começou a fazer. Nesse momento ele decidiu criar uma fábrica para produzir motores e para adaptar as bicicletas. Só que, mais uma vez, ele não tinha capital suficiente para isso. O que ele fez? Ele escreveu uma carta à mão para 18 mil donos de lojas de bicicleta. Ele escreveu perseverança, execução. Ele não parou, ele começou a mandar cartas para essas pessoas e então ele conseguiu recursos suficientes. Então o governo japonês percebeu a utilidade dele e resolveu recompensar ele financeiramente. E nesse momento ele criou uma empresa que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, que é a Honda, de carro, Honda Civic, moto também. Então ele criou, e hoje a Honda está presente em todo o mundo com mais de 100 mil funcionários. Mas por quê? Ela nasceu lá atrás, com um sonho, com uma perseverança, com uma dedicação, porque ele decidiu. Então eu vejo várias coisas aqui, paralelos, que mostram uma mente de sucesso, uma pessoa que decidiu. Tem pessoas que vieram do nada, mas decidiu ter sucesso. Aí nada vai parar essa pessoa. E hoje é o tema da nossa palestra, que hoje é decisão, que moldam e definem o seu destino. Esses dias, essa semana, eu mandei mensagem para o Flávio Augusto. Conhece o Flávio Augusto? Empreendedor? Bilionário? Começou do zero também? No Instagram dele. E eu fui ver as conversas que tinha, os históricos lá, e eu vi uma mensagem que eu mandei para ele em 2016. E a mensagem era o seguinte: eu estava pedindo um conselho para ele. Eu falei, Flávio, me indica algum curso de marketing, porque eu quero me empenhar nisso, eu quero ter mudança, mas eu sou muito introspectivo e eu sou muito tímido. E o que você recomenda para resolver essa questão, para que eu consiga sair disso, tá ligado? E então, eu não tive a resposta dele. Quero esperar, porque ele tem milhões de seguidores. Só que eu parei em 2016 essa mensagem, fazem 8 anos. E eu olhei para trás e falei, como que minha vida mudou esses últimos tempos? Como que eu consegui mudar tanta coisa assim? E hoje, eu estava querendo um curso de marketing lá atrás. Agora, eu construí uma empresa de marketing de sucesso. Vou receber premiações esse mês que vem, em São Paulo. Por quê? Porque lá atrás eu decidi. Eu estava em busca de algo, de respostas. Eu estava me movimentando, eu estava buscando isso. E quando o Gil fala aqui, para onde você está indo? Porque eu te falo, não importa onde que você está hoje, não importa de onde você veio, mas para onde que você está indo? Porque daqui a um ano, a sua vida vai passar. Daqui a 5 anos, a sua vida vai ter passado. Daqui a 10 anos vai ter passado. De qualquer forma, o tempo vai passar. Agora, por que que você não começa a esculpir a sua vida? Por que você não começa agora a decidir e a escrever o seu roteiro? Como é que você quer que a sua vida esteja? E quando foi em 2020, eu vendo uma aula dentro de um curso que eu tinha comprado, de um palestrante, que ele ensinava na palestra como fazer entre 10 a 30 mil com palestras. Naquela aula ali, eu comecei a chorar. Algo tocou no meu coração muito forte, não pelo dinheiro, mas por ter uma mensagem que alcançasse vidas, pessoas. Eu comecei a comecei a entrar num estado assim, muito emotivo mesmo. E naquele momento eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, me ajude a viver de palestra, para trabalhar com palestras. Até aquele momento eu nunca tinha feito nenhuma palestra, mas eu estava em movimento. Eu tinha lançado meu livro digital, Sonhos Imbatíveis. E quando eu fiz essa oração, passaram-se 3 dias, e após 3 dias dessa oração, eu recebi o primeiro convite para fazer a minha primeira palestra, isso em 2020. Naquele momento eu tive a certeza
que eu iria construir uma história de sucesso, que eu iria viver daquilo que eu amava. Naquele momento eu tive convicção, falei, esse é o caminho. E eu vou buscar, eu vou perseguir esse caminho. Então eu fiz a palestra e foi muito boa. Em 2020 também, eu escrevi uma carta, eu escrevi ali, como que eu gostaria de estar em 2040. Em 2020, eu escrevi uma carta dizendo como que eu gostaria de estar em todas as áreas, como o Ju disse aqui, em 2040. Em 2040 eu decidi onde eu estaria, quem eu seria. Em 2030 também, em 2025 também. Eu comecei a escrever como que eu quero estar daqui a 20 anos, quem eu quero ser, quem eu quero me tornar, o que eu quero ter feito, quem eu quero ser daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 3 anos. E as minhas decisões na minha vida passaram a ser em prol dessa carta que eu escrevi. Só que lá atrás eu não era o Diego que palestrava, que tinha alunos, não era esse cara. Eu só tinha um desejo e uma decisão. Eu decidi quem eu iria me tornar naquele momento ali. E hoje, olhando para trás, já se passaram 4 anos, a minha vida ela foi acontecendo. Hoje eu sou um cara que já fez mais de 140 palestras, com vários alunos. Por quê? Porque lá atrás eu tomei uma decisão. Eu não tinha como ver de forma física, não tinha isso. Mas eu via de forma, eu visualizava aquilo. Eu queria aquilo para a minha vida. Então, as minhas decisões elas foram pautadas nisso. Então, eu falo para vocês, o que você deseja? Aonde você quer estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? E as pessoas, elas não decidem. Por que elas não decidem? Porque elas não tomam decisões. Porque a maioria das pessoas, elas vivem com medo de errar. A insegurança impede que elas tomem decisões. Por quê? Porque se elas tomam decisões, elas têm medo de tomar decisões erradas. Mas eu te falo, não tem como você tomar as decisões certas o tempo todo. Você vai tomar decisões erradas. Se você ficar esperando ter a clareza de tomar a decisão certa, você nunca vai agir e nunca vai se movimentar. Então, qual que é o caminho para você sair do lugar, avançar? Tome decisões erradas. Nesses 4 anos, eu tomei decisões certas? Não, muitas erradas. Mas me tirou de onde eu estava e me fez construir uma vida que agora eu olho para trás, eu falo, uau, como que eu consegui chegar aqui? Foi esse caminho, as decisões que me fez sair do trabalho que eu não gostava na prefeitura, que me fez romper com a timidez, com a insegurança, que me fez chegar até aqui. Por quê? Eu tive que tomar decisões. E é uma coisa que eu falo comigo, eu não tenho compromisso com o erro. Se eu errar, está tudo bem. Faz parte do processo de aprendizagem. Hoje, o Vale do Silício, que é onde que há empresas como o Google, a Apple, o Facebook, estão no Vale do Silício. As empresas mais valiosas do mundo estão no Vale do Silício. E não por um acaso, empresas do Vale do Silício têm uma cultura diferente de todas as outras empresas do mundo. Eles incentivam o erro. Eles querem que os CEOs errem de propósito. Querem que eles erram. Porque é no erro que você aprende, é no erro que você descobre o caminho, não é no acerto. As pessoas aprendem mais no erro, quando tomam decisões erradas, do que quando você acerta. E quando você erra, você para e reflete. Então eu comecei a ver isso, cara. O jogo é errar de propósito. E eu tomei uma outra decisão. Nessa minha carta está escrito que eu vou ser fluente em inglês, em francês, italiano. Esse ano eu decidi que até 2026 eu vou ir na Copa do Mundo nos Estados Unidos, eu vou ser fluente em inglês. E eu comecei. Eu comecei como? Errando. Eu estou no carro, eu começo a falar coisas erradas em inglês. Mas quando eu falo coisas erradas, eu não me julgo mais por errar. Antes eu me julgava por errar, hoje não mais. Quando eu estou falando inglês no carro, errado, a minha mente começa a perceber o erro e começa a corrigir. E se eu não falasse, eu não iria acertar. Aí eu mando para alguém que é fluente, para o Alexander que é fluente, para o amigo meu Alex que é fluente. Cara, eu começo a conversar com os caras que são fluentes em inglês. Não estou nem se eu estou falando certo ou falando errado. Eu estou executando. E quando eu estou executando, mesmo que seja errado, eu estou aprendendo. Porque quando você era criança, você caiu mais de 1000 vezes para aprender a andar.
Se você tivesse a mente travada, como muitas pessoas têm hoje como adultas, se você tivesse que aprender a andar hoje, você não aprenderia a andar. Por quê? Você iria cair e falar, isso não é para mim, eu não consigo aprender a andar. É difícil andar. Só que na sua mente como criança, você não se questionava se você conseguiria ou não. Você caía, levantava, continuava o processo de tentativa e erro, tentativa e erro. E assim é a vida para você chegar onde que você quer. Então, 5 coisas. Assim, quais são as 5 coisas que eu quero alcançar daqui 5 anos? Quais são as 5 coisas que eu quero alcançar daqui a 5, 1 ano, 5 anos, 10 anos? E hoje, nesse momento, defina aonde eu quero estar daqui 1 ano. O que eu quero alcançar? 5 coisas. Pegou essas 5 coisas? Escolha a mais importante. Qual é a coisa mais importante que você precisa, que se você investir o seu tempo nessa coisa, vai mudar completamente a sua vida hoje, daqui a 1 ano? Decida isso. E quando você decidir o que é isso, vamos supor que seja daqui a 1 ano, eu quero ter faturado, eu quero ter um patrimônio de R$1 milhão. Daqui a 1 ano, eu quero ter um patrimônio de 1 milhão. 1 ano. Eu quero ter esse patrimônio. O que eu quero ter aqui é o ter. Isso aqui significa ter. Eu quero ter 1 milhão daqui a 1 ano. Beleza. Agora, a gente faz uma logística reversa. A pergunta que você faz é: quem eu devo me tornar para ser a pessoa que vai atingir 1 milhão de reais? Quem eu devo me tornar? Quem eu devo ser? E aqui a gente vai o quê? O ser. Quem eu devo ser daqui a 1 ano? E quando eu falo ser, tá ligado? Quais habilidades que você vai ter que desenvolver em você? Qual virtude que você vai ter que ter? Qual o seu caráter? Qual o bloqueio que você vai ter que deixar para trás? Esse é o ser. Aí você define isso. Quem que você quer ser? Eu, por exemplo, o que eu faço na minha vida? A minha mente mudou há muito tempo atrás. Eu entendi isso aqui, ó, esse conceito. Se eu quero ser palestrante, o que eu tenho que ser? Aqui, é o ser. Aí, beleza, você chega no ser. Mas como que você se torna algo? Na minha vida, testando, eu percebi que a gente se torna algo de acordo com o que a gente faz. A gente se torna algo de acordo com o que a gente faz. E fazer é ação, fazer é atitude. Fazer é renunciar, é se sacrificar. Fazer é desenvolver, é executar todos os dias uma habilidade. Quando eu percebi que eu queria ser um palestrante, eu queria impactar pessoas, eu falei assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me comunicar. Então eu vou fazer vídeos durante 6 meses, todos os dias eu vou gravar vídeo. Eu fiquei durante 6 meses, todos os dias, pegava o telefone e gravava durante todos os dias, durante 6 meses gravando vídeos. Aí a minha oratória, a minha capacidade de comunicação melhorou. Por quê? Eu estava desenvolvendo o quê? O meu ser, a minha habilidade de comunicação. Como? Fazendo. Isso me fez o quê? Ter um grande faturamento com essa habilidade. Para chegar mais próximo do 1 milhão. Por quê? Porque lá atrás eu decidi o que eu queria ter, mas quem eu tinha que me tornar. E eu faço isso com tudo. Quando eu queria ser escritor. Aí eu falei, eu quero ser escritor. O que os escritores fazem? Eu cheguei à resposta que eles leem. Escritores leem muito. Eu falei, então tem que ler. Mas o que mais que o escritor faz? É óbvio, ele escreve. Eu comecei a escrever todos os dias, durante 6 meses. Tinha que ser uma frase. Eu não escrevia nada. Só que me desenvolveu uma habilidade gigantesca de escrita. E depois eu lancei um livro digital sobre os batismos, ao qual eu escrevia 200 páginas, eu escrevia 200 palavras todos os dias. Isso me fez desenvolver a escrita. Ou seja, tudo que eu quero me tornar, que eu quero ter, alcançar, eu primeiro me pergunto quem eu devo ser e o que eu devo fazer para ser a pessoa que vai ter. Isso acontece de forma natural. E uma coisa que eu te falo, para você, se você decidiu o que você quer ter, você pergunta quem você quer ser, aí você tem que se tornar isso daqui. Porque nós nos tornamos aquilo que fazemos repetidas vezes. Nós nos tornamos aquilo que fazemos repetidas vezes. Quanto mais você fizer algo de forma repetida, mais você se torna.
Porque a palavra identidade, ela tem um significado no latim que significa ser que se repete. Quanto mais você se repete fazendo algo, mais você se identifica. E quanto mais você se identifica, mais fica natural. Faz parte da sua identidade. Então, a pergunta que você faz, decidir o que você quer ter, defina quem você tem que ser. E o que você tem que fazer para ser a pessoa que vai alcançar esse resultado. Foi o que eu fiz lá atrás. Isso começa com uma decisão. Só que, para tomar decisão, muitas pessoas elas querem ver o como. Só que o como não importa, não precisa do como. Você precisa decidir. Porque a pessoa que decidiu, por exemplo, eu tenho que decidir, eu vou subir nessa cadeira. Se eu subo nessa mesa, a visão que eu tenho é diferente da visão que eu tenho aqui embaixo. Quando você toma uma decisão de forma convincente, você é uma pessoa diferente naquele momento. Porque quando você decide, você tem que agir de forma diferente. Eu acredito que decisão, quando que eu sei que uma pessoa decidiu? E como você sabe que você decidiu? Quando você toma novas ações, aí você decidiu. Uma pessoa que toma novas ações, ela começa a enxergar coisas que ela não enxergava. Ah, Diego, talvez 1 milhão é impossível. Mas você decidiu o que você quer? Talvez é impossível para mim falar, comunicar, ser palestrante, ou qualquer outra coisa, ter uma empresa bem sucedida. Talvez é impossível, mas você decidiu. Porque se você decide e age, dá um passo, você começa a ver coisas que você não via antes. Agora, eu vou te passar o segredo da decisão. Esse segredo aqui, ele fez, e eu estudo muito, eu procuro muito padrões de pessoas de sucesso. Eu vejo que as pessoas de sucesso, elas tiveram 3 decisões que levaram ela a chegar ao sucesso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro passo, você tem que decidir quem você quer ser. Ou melhor, agora aqui, você toma uma decisão. O primeiro passo é você decidir. O que você quer ter? Como você quer que a sua vida seja daqui a 1 ano? Daqui a 5 anos? O primeiro passo é uma decisão. É isso que muda a sua vida. Decisão. Quando você toma uma decisão, logo após isso, você vai ter que tomar novas 3 decisões. E como que eu sei? Como eu falei, como eu sei que eu decidi? Como que eu faço para saber que eu decidi? Quando eu ajo. Quando eu tomo ações novas. Aí eu sei que eu decidi. Então eu tomo ações novas. Agora, vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Por quê? Porque você vai ter que se tornar uma outra pessoa. O que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. A pessoa que você é hoje te fez ter o que você tem hoje. Se você quer ter uma vida diferente, você quer ser uma pessoa nova, você vai ter que se tornar uma outra pessoa. Então, primeiro passo, decisão. E o segundo passo, você decide o seguinte: o que você vai focalizar? Aonde vai estar o seu foco? Aonde que vai estar aqui o seu foco depois da sua decisão? Por exemplo, quando eu comecei, eu decidi que eu seria um palestrante de sucesso. Eu decidi, vou ser um palestrante de sucesso. Foi fácil? Não, foi difícil. Timidez, medo de gravar vídeo, medo de me expor, medo de falar em público, vários bloqueios surgindo. Agora, aonde eu coloco o meu foco? Na dificuldade ou eu procuro a oportunidade? A oportunidade. Ou eu foco na oportunidade? Peraí, tá difícil. Eu vou focar na dor, eu vou focar na transformação que eu estou causando. Eu vou focar no problema, ou vou focar que eu estou inspirando pessoas. Eu vou focar no problema, eu vou focar no processo. Eu decidi focar no processo. Não me importa que está doendo, que eu estou me expondo, que é difícil, eu vou continuar fazendo. Continuei fazendo. Aí a primeira decisão que você toma após a decisão de alcançar o que você quer é o poder do foco. No que você vai colocar o seu foco? E a segunda coisa que você coloca aqui é o seguinte: qual significado você vai atribuir? Qual é o significado que você vai atribuir ao que te acontece? Pegando a história do Soichiro Honda lá. Quando a fábrica dele, quando não tinha cimento, muitas pessoas falariam assim: não é para mim. Não é isso que tem para mim. É muito difícil, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz.
Não foi esse significado que ele deu. Ele deu qual significado? Vou descobrir como eu faço para ter o cimento. Qual o significado que ele deu? Provavelmente dentro dele, isso vai me fazer crescer. Isso vai me fazer desenvolver. Isso vai me fazer ser mais forte. Qual o significado que você dá? Eu estou buscando o meu objetivo e tudo está dando errado. E eu te falo, dá errado para todo mundo. Dá errado para todo mundo. Só que a questão é, se você decidiu, você age mesmo dando errado. Você coloca um outro significado. Qual o significado eu coloquei quando as coisas davam errado na minha vida? Se está difícil, é porque vai valer a pena. Eu pensava assim, naquele momento que a gente quer desistir, sabe, esse momento difícil da vida, eu falava assim, aqui todos desistem, nesse ponto que eu estou. No fundo do poço aqui agora, todos desistem. Se eu continuar, eu estou acima da mente. Se eu não desistir, eu vou colher o que ninguém colhe. Nesse momento, eu atribuía o quê? O novo significado. Eu ressignificava. Ressignificar é dar um novo significado. Eu ressignificava. Agora, o terceiro ponto é, a terceira decisão que você toma, após tomar a decisão que você quer, é o seguinte, você decide o que você vai fazer para conseguir o que você quer. O que você vai fazer? Você está adotando uma estratégia para o seu negócio, para o seu sonho, para o que quer que você queira, uma estratégia. Só que ela não está dando certo. Aí você fala, eu vou perseverar na estratégia ou eu vou procurar uma outra estratégia. O que você faz? Muitas pessoas aqui, quando está dando errado, desistem. Você fala, não vou desistir. Eu vou encontrar um caminho. Ou seja, a sua decisão, você tem que revisitar isso aqui, ó, todos os dias. Toda semana. Eu decidi onde eu quero chegar, decidi. Qual foco eu vou atribuir ao que me acontece quando o resultado é negativo? Está dando errado. Beleza, eu vou focar no quê? No que eu quero, no meu alvo ou na dificuldade? No que eu vou focar? Foca no que você quer. Segundo, eu vou dar qual o significado às coisas negativas, aos resultados negativos que estão acontecendo. Ah não, eu estou crescendo, eu estou me desenvolvendo, eu estou mais próximo do meu objetivo. E o terceiro passo, o que eu vou fazer? O que eu vou continuar fazendo para chegar aonde eu quero? Eu falo, pessoal, para você viver o extraordinário na sua vida, você vai ter que fazer o simples todos os dias. Quando eu vejo os caras bem-sucedidos, eu estudo a vida deles, eles fazem isso todos os dias. Porque vai ter dia que você não vai estar motivado, ou melhor, na maioria das vezes você não vai estar motivado, você não vai estar com vontade, você vai desistir, você vai querer parar, e é normal. Só que a decisão de você ressignificar isso aqui, ó, escreva na parede isso aqui, ó. Cola na parede, escreve, eu quero isso aqui, essa vida. E todos os dias, olha, qual foco eu vou dar hoje? Qual significado eu vou atribuir? O que eu vou fazer ou o que eu vou continuar fazendo para chegar aonde que eu quero? Isso tem que ser uma decisão diária. Todos os dias você fazer isso. Eu te falo, se você fizer isso, daqui a um ano, você se torna uma outra pessoa. Não tem como. Eu falo uma coisa, sempre coloca um desafio novo na sua vida. Porque a nossa mente, ela sempre vai buscar um lugar confortável. O cara que chegou a 1 milhão, a mente fala, agora sim, fica tranquilo. O que não está crescendo, está morrendo. O dia que você para de crescer, você começa a morrer. A natureza é assim. A natureza, quando ela para de crescer, ela começa a morrer. Se você chegar num momento e falar assim, o meu casamento está bom, e você não vai fazer mais nada para melhorar, ele começa a reduzir. A empresa, o que quer que seja, você tem que estar sempre crescendo. A sua saúde sempre crescendo. Então sempre coloque um desafio novo, porque no topo da montanha tem que ter uma nova subida de outra montanha. Quando você chega no topo, quando você alcançou o que você quer, você tem que aceitar um novo desafio, porque você só cresce com desafios. Quando você está no desafio novo, você vai encontrar bloqueios novos, você vai encontrar coisas que estão te parando, com novos desafios. Aí muitas pessoas param. Quando elas colocam novos desafios, elas, não é difícil, vem a dor, vem o medo, vem a dificuldade. Mas é assim com tudo. É com tudo na sua vida. Todas as vezes que você tiver um novo desafio, você vai encontrar novos bloqueios. Só que nesse momento, a maioria para, aí você não para, você continua rompendo esses bloqueios que você cresce, desenvolve mais ainda. Então é isso que você tem que fazer. Ou seja, siga esses
passos aqui. Tomou a decisão? Continua, vai para cima, onde eu quero chegar. Qual o significado eu vou atribuir? Igual o Felipe, a gente fez um desafio, vocês acompanharam? Alguém acompanhou? Ele tinha que perder 10 quilos em 90 dias. Não tem 90 dias ainda, mas ele já perdeu 11 quilos. Ele já conseguiu atingir o objetivo. Eu acompanhei ele no processo, criamos um grupo de corrida e ele conseguiu alcançar o resultado. Ele conseguiu chegar lá. Por quê? Foi fácil? Não. Ele teve lesão, teve dificuldade, quis parar? Normal. Mas qual o foco que ele continuou dando? Qual o significado? O que ele tinha que fazer para alcançar? Isso aqui, pessoal, é todos os dias. Todos os dias eu estou atrás de um resultado, de uma meta, aí não dá certo. Aí a mente fala assim, não dá certo, não vou conseguir. Aí eu paro e volto e falo, qual é o foco que eu estou dando? Aonde eu vou focalizar? Em qual no resultado ou na dificuldade? Qual o significado que eu vou atribuir? O que eu vou fazer? É todos os dias você tem que parar e você só tem que focar no seu dia, porque se você parar para pensar, o amanhã não existe. Você só tem o hoje. Porque a sua mente vai falar assim, amanhã você faz, deixa para depois. Eu fui instalando várias coisas na minha cabeça. Faça agora. Faça agora. Aí minha mente fala assim, não, depois você faz, não, faz agora. Só tem o hoje. Você só tem o hoje. Se você focar em fazer o seu hoje, um dia bem feito, um dia produtivo, um dia que você se aproxima do seu objetivo, é questão de tempo para você chegar. Só que não fica adiando, não fica postergando. Na segunda eu começo, amanhã eu faço, faz agora. Foca em fazer do seu hoje o melhor dia da sua vida. O dia que você dá o seu melhor. Que você vai dormir e fala assim, eu entreguei o meu melhor. E aí o Gil fala, isso aí vai ser leve. O seu melhor é diferente do melhor de outra pessoa. Mas se você entregou o seu melhor hoje, é o que vale, é o que importa. Aí sim você vai chegar a se desenvolver, a ser a pessoa que você quer. Isso aqui, ó, quando eu não tinha resultado digital, eu fui encontrar com a conexão, um amigo que tinha conexão com um cara que tinha muito resultado digital. Cara, eu quero conhecer ele. Eu fui, sentei com ele e ele falou, Diego, o que você quer ter? Qual é a sua meta? E eu falei, minha meta, é isso que eu quero ter. E ele fez aqui comigo, ó. Isso aqui ele fez. Agora, quem que você tem que se tornar? Quais habilidades que você tem que desenvolver? Aonde você quer chegar? O que você tem que fazer? Eu comecei a seguir esse script. Eu te falo, quais são as suas referências? Quem que você ouve? A Bíblia diz o seguinte, que a gente conhece uma árvore pelos frutos. De quem que você está ouvindo conselhos? Eu hoje. Eu tenho amigos que são empregados, sim, trabalham para outras pessoas, e eu tenho amigos que são empresários. Nos momentos difíceis da minha vida financeira, os meus amigos que trabalham com outras pessoas me davam qual o conselho? Diego, arruma um emprego. Diego, arruma um trabalho. Para você passar por esse momento difícil. Agora os amigos empresários falam o seguinte, Diego, aplica essa estratégia aqui. Quem que eu ia escutar? Quem já estava onde eu queria chegar? Ou quem estava onde eu saí? Quem que você escuta? Quais são as suas referências? Eu comecei a ter uma sabedoria. Porque eu pensei assim, eu nunca vi os caras que construíram o Facebook, o Google, a Apple, poder decidir o que é construir algo, voltando atrás procurando emprego, não. Eu nunca vi bilionário voltar atrás quando as coisas são difíceis e buscar emprego. Eu falei, peraí, se agora é um momento difícil na minha vida, eu voltar atrás, eu estou criando um padrão na minha mente. Toda vez que estiver difícil, eu volto atrás. O que acontece? Você nunca rompe. Teve momentos muito difíceis na minha vida financeira. Aí o que eu fiz? Eu não vou desistir, eu vou continuar. Aí eu fui buscando por respostas e fui encontrando caminhos que muitos desistiram, que muitos começaram junto comigo e pararam. Por quê? Voltaram de onde tinham saído. É interessante falar isso, cara. Quando eu tomei a decisão de ir para lá, de ir embora, é destruir a ponte. Eu disse, eu não volto para lá mais não. Tanto que a casa ficou fechada, não. Eu fui rompi. E o Diego falou um negócio que até encaixa, né, com o tema, né, é muito doido isso, né? É muito legal. Mas quando se fala, né, quando você tem
esse processo de fazer aquilo, é o primeiro ser para Deus. É o que eu falei no começo, né? Buscar, não, eu quero ser milionário, não, então eu vou me preparar para isso. Eu vou ser antes. E em Gênesis fala, né? Gênesis Jesus ele já começa assim, é o poder da verbalização, né? E Deus criou. Então assim, e Deus criou e viu que era bom. Então ele verbalizou e visualizou, ele viu que era bom. Entende? Então, e haja luz, e houve luz, olha o poder da verbalização. Né? E viu que era bom. Muito bom. Então eu vou trazer as espécies, os animais, e viu que era bom. Então assim, a verbalização e a visualização é você verbalizar aonde você quer chegar, mentalizar e visualizar. Né? É os três, assim. Então assim, tá tudo ligado, né? Tudo ligado assim Eu aprendi uma coisa, é muito bom você ler livros, né? Mas, cara, a palavra tudo tá lá, véio. Não tem como, é muito lindo. E isso aqui, ó, pessoal, tomem decisões o tempo todo. Na palestra do Gil aqui mais cedo aqui, me trouxe na memória uma coisa que eu estou errando. O que eu fiz? Abaixei, ele peguei o telefone, mandei mensagem para uma pessoa que pode me ajudar. Já mandei mensagem. Então, decisão nova. Novo percurso. Corrigiu a rota. Corrigir a rota. É rápido, já peguei, mandei mensagem para uma pessoa nova, me conectar com ela para eu corrigir meu erro. Eu vejo que estou errando. Porque eu vi no Gil ali, trouxe sabedoria, estou com meu coração, cara, tem que mudar. É assim, ó, é tomar decisão. Pessoas bem-sucedidas, elas tomam decisões rápidas e demora a mudar de ideia. Pessoas mal-sucedidas, elas demoram a tomar decisões e mudam de ideia muito rápido. Um padrão. Sabedoria. Então comece a modelar as pessoas que estão onde você está, onde você quer chegar. O que essa pessoa tem? O que ela fez para chegar lá? Quem ela se tornou? Quem ela é? Por que essa pessoa tem isso? Se questione. Comece a se questionar e perguntar. Fazer perguntas. Treine o seu cérebro para fazer perguntas o tempo todo. O tempo todo me perguntando. A gente começa do livro ali, aí o Gil trouxe, mas como? Como eu faço? Aí a sabedoria, eu como, né? Como eu devia contar o caminho? Aí faço perguntas. Quem tem como? Quem tem o que eu preciso? Quem é essa pessoa? Então foi isso que me foi me trazendo, essas mudanças. E hoje, por exemplo, não cheguei ao 1 milhão, mas me peguei pensando, cara, eu já tenho uma mente milionária. É o segredo. O livro é claro. Eu falei, eu já sou, cara. Eu já sou milionário. Eu não acessei de forma física ainda, mas eu já sou. Entenda que o cara que está falando isso com vocês aqui é um cara que não acreditava em mim, não acreditava que eu era capaz, que eu podia, inseguro, indeciso, tímido. Eu jamais teria coragem de falar isso aqui. Por quê? Eu nem acreditava nisso. Só que um cara que eu me tornei em 4 anos, foi algo assustador que eu consegui me tornar. Fazendo isso aqui, buscando conhecimento, lendo livros. Esse ano, por exemplo, eu li livro todos os dias. Não teve nenhum dia que esse ano que eu falei. Passando mal, sem tempo, não parava. Eu ia quase dormindo, mas eu lia no mínimo 6 páginas por dia. Às vezes 10, às vezes 30 páginas. Lendo o livro e fazendo tarefa. O que eu vou aplicar? O que eu vou fazer? Como é que eu vou executar isso daqui? Execução é a chave do jogo, do sucesso. Execução. Eu demorei a virar essa chave da execução. Mas quando eu virei, eu tenho que aplicar rápido. Aí o processo acelerou. É aplicar. Porque às vezes a pessoa vai ficar buscando conhecimento o tempo todo. Isso é tudo na vida. O inglês, como eu falei. Igual a Manu ali. Ela já fala, não fala? Fala inglês, inclusive. Aí, fala inglês. Ela fala algumas coisas. Aí, e você acha que ela, português, por exemplo, ela começou a falar português. Ela teve aula de português? Ela falou, não, ela foi falando. Ela foi falando errado. Ela foi falando. Se você perceber, a Bíblia diz o seguinte: a sabedoria clama nas praças. Eu falei assim, como assim clama nas praças? Eu falei, a sabedoria está em todos os lugares. Se você tiver esse olhar de sabedoria, você aprende o tempo todo. Para a mente treinada, tudo é aula. Se você vê o processo de aprendizado dela, ela aprendeu sem ninguém ensinar português para ela. Então, assim, você pode aprender o inglês.
Assim você pode aprender o que você quiser, porque toda habilidade ela pode ser desenvolvida. Aí as pessoas perguntam, será que eu consigo desenvolver? Ah, nem coloca lá, você consegue. Fala. Eu, igual no jogo do xadrez mesmo, tipo, foi muita execução. Não sei, tipo, se tiver para jogar aqui com uma pessoa que já joga e tem anotação, ainda não sei ainda, mas se tiver que jogar eu vou aprender com ela ali, vou conseguir. Mas lançou lá o Wesley, meu patrão lançou o desafio, vamos jogar xadrez, dá um tabuleiro lá, vamos assistir a aula e vamos começar a jogar xadrez. Eu vi que eu estava falando muito, comecei a assistir a aula, comecei a jogar, fiz 1000 partidas, jogo com o Alexandre Perco, nunca ganhei dele ainda não, mas tipo, vai indo, ele vai me dando os toques, você errou nisso, eu vou aprendendo e vou executando. Até o xadrez, e depois que eu peguei isso no xadrez, é em tudo, tô no mar, tá? É em tudo, na vida. Tipo, eu quero, vou executar até dar certo. É isso aí. Até eu ficar bom. Cara, é isso mesmo. É isso que ele fez, ó. O que ele falou que a chave se coloca em desafios novos. Ele foi pro xadrez. Aí o xadrez ensina uma coisa que ele usa pra vida. Esse é o jogo. Se a sua vida estiver parada, não estiver em movimento, você não vai estar aprendendo, vai estar crescendo, vai estar rompendo. Eu hoje, fui pro Krav Maga. Nossa, me estragou demais minha mente. Demais. Faço coisas que eu achava que eu não conseguia fazer, me desenvolvo. Nossa, eu não conseguia fazer, não consigo fazer. Mudou minha mentalidade. Jogando tênis, destravando a minha mente. Eu estou lá no jogo de tênis, eu estou perdendo o jogo. Aí eu percebi que a minha energia está baixando. Eu falei, peraí, estou perdendo o jogo. Eu tenho que mudar aqui, Na partida, eu falo, cara, muda. Aí eu começo a fazer nova pergunta. Uma nova pergunta muda o seu estado emocional. Eu falei, peraí, como que eu faço para ganhar o jogo? E perguntando. Aí minha energia começou a subir. Como eu faço para ganhar o jogo? Aí veio a resposta. Foca no ponto negativo do seu oponente. Qual que é o ponto negativo dele? Minha mente jogando e trazendo resposta. Aí eu falei assim, ele é lento, ele é mais lento do que eu. Então eu vou mandar a bola rápida que ele não vai conseguir pegar. Eu comecei a jogar assim. O que aconteceu? Aí ele ganhou essa partida, na outra partida. Assim, eu comecei a ganhar. Ganhei dele. Por quê? Porque eu consegui gerir a minha emoção no momento de crise. Minha energia dava assim, vou perder. Eu falei, peraí, Diego. Aí eu tenho consciência das minhas emoções, dos meus pensamentos. Falei, peraí, muda a pergunta. Muda é o comando que você está dando. Comecei a mudar, peraí, como é que eu faço para ganhar? Encontrei a resposta, agi em cima da resposta e encontrei o resultado. Aí quando ele perdeu, ele falou assim, a minha energia caiu. O que a energia caiu? As emoções se tornaram negativas. Ele não conseguiu gerir as emoções dele, eu consegui gerir a minha. Por quê? Porque eu tenho domínio das minhas emoções. Porque eu desenvolvi uma habilidade. E essa habilidade todos têm que ter. Gestão das emoções. Aí eu ganhei no tênis. Mas eu posso ganhar numa negociação. Posso ganhar numa corrida, posso ganhar numa competição. Na vida, posso ganhar no xadrez. Entende? É tudo na vida. O que eu aprendi no tênis me serve para chegar a 1 milhão. É para tudo. Ou seja, não saia daqui sem tomar uma decisão nova de um novo desafio que você vai alcançar. Então isso muda a sua vida. Então, se eu tivesse ouvido a palestra, o que eu faria? Qual a decisão que eu tomo? Qual tarefa que eu vou tomar? Que eu vou chegar aqui? Hoje o Gil tem essa liberdade que ele tem, mas lá atrás do Exchange, ele estava buscando resposta aqui com a gente. Qual que é o nome? Qual que é a logo da empresa? Estava executando. Aí ele construiu a vida que ele tem. Mas o quê? Buscando por respostas e agindo. Tomando decisões. O conselho da sabedoria, ele estava buscando esse ambiente também. Exatamente. O que a gente está fazendo aqui hoje. Poderia estar dormindo, fazer qualquer outra coisa, mas decidimos estar aqui hoje. Para buscar esse conhecimento, essa sabedoria. É interessante a gente, quando fala de milhão, na questão de patrimônio, por exemplo, às vezes a pessoa já tem, só que não desapega. Tem, por exemplo, hoje, ainda não sei se eu cheguei no milhão, mas eu estou próximo. Por que eu falo estou próximo? Porque você quer fazer o cálculo do seu milhão, é você sentar um dia e falar assim, hoje se eu vender tudo, é tudo mesmo, você ficar só com uma bermuda, uma camisa e um chinelo, você não dá nada, entende? Ou você tem meio milhão. Por exemplo, hoje, se eu vender relógio, tênis, roupa, moto, celular, vender empresa, vender tudo, e juntar
juntar um montante todo e falar, hoje eu tenho isso. Vender os terrenos, vender, você entende? Desfazer de tudo. Falar, hoje eu tenho isso. Você consegue calcular. Tem gente que já tem 1 milhão. Entende? Mas aí entra aquela coisa que eu falo. Não acesso extraordinário porque não solta o ponto. Ah não, isso aqui tá bom, não vou vender, não. Fica aqui, deixa eu guardar a conta de coisa. Então assim, são etapas, né? Igual ele falou, um desafio novo gera outro bloqueio, gera outro bloqueio, gera outro bloqueio. Quando a gente conversou alguns anos atrás, eu falei, gente, se Deus falar assim, solta a empresa, eu vou falar, Deus, agora não dá não. Por que ele não pede? Porque ele sabe, ele não está preparado, isso eu estou te falando. Não adianta você querer 1 milhão, mas não está preparado para isso. Aí entra o que ele falou, você tem que ser para você ter. Então verbalizar, mentalizar, visualizar você já acessando 1 milhão. E Deus vai te preparar para isso. É processo. É viver o processo, entender o processo. Ele falou da montanha. Aí entra, por exemplo, a nossa vida. Quando liga aquele negócio na gente, como é que é? Fica marcando. Do coração, né? Eletrocardiograma. O que acontece? A vida é cheia de. Porque se ela. Então, é desafio em cima de desafio. É romper barreiras. Entende? O Diego é um cara que não conseguia dar 2 passos. Né? Tinha um problema de respiração, era coração. Rompeu e declarou e foi. Entende? Então, assim. Entender que você é filho. Nada que te pertence. Nada que é negativo te pertence. O Senhor não aceita isso. Declarar, verbalizar, mentalizar, não aceita isso. Não quero isso. E é decisão. É você decidir a vida que você quer viver. É você decidir. Eu decido hoje fazer isso. Isso vai te levar. Igual você falou, você subiu em cima dessa mesa, você tem uma visão totalmente diferente. Tirar muita clareza disso. Entende? Igual eu falei no mês passado a questão do dia da discussão lá. Na hora que eu estava no meio ali, ó, o que eu fiz? Eu saí de cena. Quando você sai de cena, você vê e fala, cara, o que eu estou fazendo? Não, perdão, tá tranquilo. Sai de cena, deixa o rio fluir. Deixa entrar no coração não, depois que entra no coração, tem que blindar. Exatamente. Então é o poder de decisão. É o poder de decisão. E é isso que o Gil falou. Essa é a decisão que eu tomei lá atrás. Quando 5 anos da minha vida, eu tinha descoberto o problema do coração. Eu tinha arritmia cardíaca. O coração ficava batendo 208 batimentos por minuto. Se eu virasse rápido assim, eu tinha arritmia. Fiquei 5 anos sedentário, sem fazer nada, com medo. Estagnado, com medo. Aí teve um incidente que eu fui num treinamento de inteligência emocional e eu vi que eu tinha poder para criar minha realidade. E eu fui no Parque Guanabara, no brinquedo, eu passei lá mais uma vez. Naquele dia, eu cheguei e falei assim, a partir de hoje, eu tomei uma decisão. A partir de hoje, esse problema que eu tenho nunca mais vai me impedir de fazer o que eu quero. E eu vou ter a performance de um atleta. Eu decidi que ia ser curado. Eu decidi. Uma decisão nova, como eu falei, ela veio com uma nova ação. O que eu fiz? No outro dia, eu acordei cedo e comecei a fazer atividade física em casa, 5 minutos. Depois eu comecei a fazer caminhada na rua. Comecei a correr, fui no médico com muito medo de passar mal. Depois fui para a academia, levantando peso com medo de passar mal e fui. Na academia, o tempo passou, eu consegui ganhar 14 quilos de massa. Eu consegui, depois eu fui pedalar, fiz mountain bike, bicicleta de montanha, pedalei 40 km. Eu aprendi a nadar depois disso. Hoje eu pratico Krav Maga, é intenso pra caramba, é muito intenso. Eu fico assim, é muito intenso o Krav Maga. Já me graduei, já sou uma faixa amarela. Corri agora com o da Rotan de 5 km. Já coloquei outro desafio, o próximo desafio é 10 km. O que a minha realidade dizia? Você tem problema no coração, você não pode fazer isso. Qual a decisão que eu tomei? Isso nunca mais vai me impedir de fazer nada. Eu vou ter a performance de um atleta. Hoje eu tenho uma performance de um atleta. O que fez isso?
uma decisão. Medo, muito, muito medo. E eu falo uma coisa, pessoal, aqui ligado a negócio, sabe? A pessoa mais capacitada, ela vai trabalhar para o mais corajoso. Se você for ver quem está à frente, não é o mais capacitado, é o mais corajoso. Quem rompe na vida não é o mais capacitado, ou é o melhor das vezes, é o mais corajoso. É o que ousa mais, é o que se arrisca mais, é o que não aceita as situações que a vida te impôs. É o que não se faz de vítima, é o que olha para a oportunidade, é o que decide, coloca o foco no lugar certo, coloca o significado certo e sempre se pergunta o que eu tenho que fazer para chegar lá, o que eu tenho que fazer para me tornar a pessoa que eu quero me tornar. Então, pessoal, pedir para todos vocês fecharem os seus olhos. Respira profundamente. Solta o ar. Eu quero que você agora comece a imaginar dentro de um quarto escuro. Você está dentro de um quarto escuro. Um quarto que você não enxerga nada. Nada. E esse quarto tem medo, tem insegurança, tem bloqueios, tem travas. E você quer sair daquele quarto, mas você não sabe como sair desse quarto. E você espera por uma resposta, você até pede a Deus uma resposta para sair desse quarto escuro, mas você não encontra, mas você procura a resposta. De tanto você procurar, uma luz se acende na sua frente. E tem um caderno na sua frente. E nesse caderno surge uma caneta dourada de ouro. E você ouve uma voz falando para você. Quero que você escreva agora aonde que você quer estar no seu futuro. Quem você quer ser, o que você quer ter. E vários sonhos agora começam a passar na sua cabeça. Você começa a ver o que você quer ser, o homem, a mulher, o relacionamento, a casa, o dinheiro, a conta bancária, os seus projetos, impactando pessoas, aonde você vai, as viagens, quem você impacta, quem você se tornou. E você começa a visualizar esse futuro acontecendo. E você começa a escrever. A escrever isso. Porque Deus falou com você, o que você escrever agora, nesse momento, se tornará real. Você começa a escrever. Você começa a ver você daqui a um ano. Quem você se tornou, quem você é agora. Daqui 2 anos, você começa a perceber isso. Daqui a 5 anos. Daqui 10 anos. Você começa a ver, a escrever. Então, aquele quarto escuro começa a ser iluminado. Começa a se iluminar. E aquelas paredes que te prendiam, elas se desfazem. Porque agora não tem paredes mais. Você começa a ver o horizonte. Você começa a ver o sol. Você começa a ver o barulho das águas correndo. E essas águas que correm, ela está te mostrando que você pode mergulhar nas águas e pode ir para um caminho totalmente novo. Você pode construir uma vida completamente nova a partir de agora. Eu quero que agora, nesse momento, você toma uma decisão que você não vai esperar amanhã para colocar em prática. Você vai colocar em prática hoje, porque você não deve nunca sair do local de decisão sem antes fazer uma ação. Então, qual ação hoje você faz se comprometendo? Do que você abre mão, o que você sacrifica, o que você vai perseguir? Qual habilidade, qual hábito novo você vai criar na sua vida agora para chegar e ser a pessoa que você decide? Quando você sai desse quarto, não é mais um quarto, agora você vê que você está livre. Você vê uma nova história. Você começa a ter uma sabedoria que você não tinha. Um acesso novo com Deus que você não tinha a partir de agora. Então, você vê que já é real.
que já aconteceu. Agora, é só você acessar, é só você começar a agir, a fazer, para você acessar tudo que você quer, tudo o que está no seu coração. Pode voltar, quem ficar à vontade pode ir voltando. E uma coisa que na visualização me chamou a atenção é o estado emocional que o Gil entrou. Ele sabe, né, como fazer. Ele começou a sorrir, ele estava vendo mesmo, ele estava sentindo, ele estava quase pulando na cadeira. Esse é o segredo. Se você liberar o seu coração pro livro, essa mensagem é do livro também. Ele colocou muita emoção no que ele estava vendo. Esse é o segredo. Treina isso todo dia. Coloque a emoção certa do que você quer. Veja como fosse real mesmo. Vai treinando todos os dias. Se você não consegue ver direito, consegue visualizar, não consegue sentir, vá treinando. Nada vai resistir ao hábito, ao poder do hábito, todos os dias. Todos os dias fazer isso. Todos os dias. Aí você se torna. Hoje, por exemplo, não sei se acontece com você, mas durante o meu dia eu começo a ter visão do meu futuro. Você vem a visão. Insights, né? Vou estar nesse lugar. Experiência. Vou estar nesse país. Vou estar com essa vida. É como se fosse uma visão mesmo na minha cabeça, vem assim, um flash. Cara, que doido. Eu não tinha isso. Mas fui me destravando, acreditando. Antes não acreditava. Aí entra de novo o poder da verbalização, da mentalização e da visualização. É você trabalhar isso todos os dias. Eu acordo de manhã todos os dias, eu verbalizo, eu declaro, eu falo desse jeito, eu declaro com poder e autoridade concedido a mim como filho amado. Eu vou ter um dia extraordinário na presença do Senhor. Todo dia. Todo dia eu falo isso, todo dia. Você falando aí, hoje eu estava vendo um bispo Leonardo lá que ele faz pregação todo dia e hoje ele estava falando de fé. Fé, a certeza daquilo que não se vê e agradecer a Deus todos os dias, mesmo que aquilo ainda não tenha acontecido. Que você está sendo grato ali porque vai acontecer. Você tem fé que vai acontecer. E o que acontece, gente? É interessante, quando você exerce a sua fé, é o poder de você pedir uma vez e já agradecer por aquilo ter acontecido. Porque se você pede hoje, fala, Senhor, me dá uma moto. Aí daqui a uma semana fala, Senhor, me dá uma moto. É como se fosse, a gente é filho. Imagina, por exemplo, a menina chega na mãe e fala assim, mãe, me dá uma boneca. Tá, eu vou te dar. Aí no outro dia, ô mãe, você me dá uma boneca? Ô mãe, você me dá uma boneca? Você entende? Só pedir. Ela está pedindo, está matando a fé. Agora você imagina ela fala assim, ô mãe, me dá uma boneca? Tá, minha filha, eu vou te dar. Aí passa 3 dias e fala assim, mãe, eu estava aqui pensando e vem na minha mente a gente brincando, eu com a boneca que a senhora me deu e tal, e tal. Você entende? Na hora ela vira a chave e fala, o show dela bonito, porque ela já visualizou, ela já mentalizou, ela já verbalizou aquilo, entende? Então já foi. É só. É um processo, é você seguir isso. Cara, essa é a chave. E essa é a chave que você falou. E quando você é grato e sente gratidão, como se já fosse real, então já é real. Isso é muito forte, isso é muito forte. É sentir isso aí. Como, por exemplo, eu queria ser palestrante. O que eu fazia no carro? Eu estava no carro, palestrando, sozinho. Eu faço isso toda hora. Aí, é isso aí. É isso. Hoje, aqui agora, falando aqui, cara, olha aquilo que eu me tornei. É real aquilo que eu imaginava no carro, eu estou palestrando as pessoas. Que doido, velho. Que loucura. As pessoas me pagam para ouvir a minha palestra. Cara, que doideira. E eu, cara, o cara tímido, medroso, que a minha situação, a minha condição dizia que era impossível. Mas eu fui visualizando, vendo, sendo grato. Foi acontecendo. É processo. E uma coisa sobre fé que você falou, me veio uma história aqui incrível. Porque, ó, a fé, quando você tem fé, já é real, já aconteceu. Um pregador, ele estava num lugar tinha muita seca,
não chovia há muito tempo, e ele reuniu um culto para orar sobre chuva nesse lugar, no local. E chamou os fiéis da igreja e todos se reuniram para orar sobre chuva. E quando ele começou a orar, fazer o culto e orar para chover, ele parou o culto e falou assim: peraí pessoal, a gente está orando por chuva, não é? Sim. Mas ninguém trouxe o guarda-chuva. Qual ficha que cai? Oi? Você não tá querendo a chuva, você não tá usando. Você não está acreditando que vai acontecer. A fé nada mais é do que a mentalização, mentalizar a fé. Fé sem obra é morta. Fé sem obra é morta. Se você. Eu tenho fé. Se não tem obra, o que é obra? Ação. Se não tem ação, você não acredita em nada. Tudo, quando você vai entendendo, quando você vai vendo, eu estou vendo o chat ali, ó, assim, cara, que doideira isso. 2021, teve uma palestra do Pablo e eu e o Diego estavam. Foi o Diego invadiu o palco, você lembra disso? Nós invadimos o palco do Pablo, tiramos foto no sofá, eu tirei foto escrevendo, você lembra? Escrevendo no quadro, igual e hoje na hora que eu comecei, me veio isso lá atrás, falei, caralho, pra você ver, nós mentalizamos aquilo, verbalizamos aquilo, e já foi. É muito doido, né? É forte, mas. Igual o negócio do Rick mesmo, do Pablo, de eu estar lá em Goiânia, foi muito fé, muita ação, muito Deus, assim, tipo, em cada detalhe. Forte. De Falando de fé, mover. aqui eu gosto de uma música muito do Bispo Macedo, não sei se vocês conhecem da fé. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, e ao que lutar até o momento da fé chega. Eu amo essa música. Top. Top. E, tipo assim, ela só revela pra quem não tem medo, velho. Quando você coloca aquilo na cabeça. O medo é ausência de fé, não é ausência de coragem, é ausência de fé. Alguém? E viver experiências, né? Viver experiências, não é muito louco. Por exemplo, me despertou o desejo de ser pai. E as experiências que eu comecei a ter, eu já compartilhei várias vezes na Steam. Tem um dia que eu estava fazendo, ele falou de entrar na minha apresentação, tem um dia que eu estava no escritório, eu comecei a mentalizar e estava vendo até o Reinhard, comecei a mentalizar. E me veio um casal de crianças. Quando eu olhei, o casal estava do meu lado, no berço coloridinho, assim, um rosa, um casal assim. Eu só não sei falar se era gêmeo, mas era um casal. E na mentalização estava muito real. E estava tão real que eu abri o olho e continuou lá. Foi uma experiência assim, muito legal. E teve uma vez que eu estava no hotel. Eu fui para Carangola e aí eu passei lá e de noite eu estava no hotel. E de madrugada eu acordei com o sonho de uma criança chorando. Mas chorava muito, eu tô assim, gente, tem uma criança chorando. Isso de madrugada. E eu tô assim, é um sonho real, é um sonho real. E aí eu acordei e era real, eu tinha realmente uma criança chorando. Só que, gente, é muito legal a experiência. Eu tava com um travesseiro, não pergunta como. Tava lembrando do Eu seu. tava com o travesseiro na posição que era uma criança, cara. Eu olhei e falei assim, meu Deus, maravilhoso. Que doideira. É bom demais, gente. Legal, pessoal. E pessoal, alguém quer complementar, ou quer fazer uma pergunta, alguma coisa sobre o tema, ou quer complementar também? Tem uma coisa forte. Eu estava pensando não, eu estava relembrando umas coisas. Eu sou muito. Questiono muitas coisas. Eu sempre tive muita fé em Deus, mas eu sempre questionei muito a Deus. E às vezes eu errava muito em perguntar por quê. Ah, mas por que com o outro? Sim, comigo não. Ah, mas por que o outro consegue ou não? E eu questionava muito isso. Só que eu nunca parei para agradecer pelas coisas que aconteciam comigo. Por exemplo, eu questionava a Deus porque, por exemplo, eu esbarrei meu carro, mas não agradecia a Deus por eu ter o carro. Sim. Nunca agradeci a Deus por eu ter o carro. Aí eu comecei a parar para pensar no quanto eu era ingrata, assim, pelas coisas que eu já tinha querendo mais do que Deus já me deu. Aí eu ficava pensando assim, aí eu comecei a lembrar, assim, de algumas passagens, né, da minha vida. Por exemplo, eu lembro quando eu
tirei carteira de carro, assim que eu fiz 18 anos, eu tirei carteira de carro. E até meus 20 e poucos anos eu pensava assim, eu nunca vou ter um carro, eu nunca vou ter minha casa. Nossa, porque meu dinheiro não rende, eu nunca vou ter minha casa, eu nunca vou ter um carro, eu nunca vou poder ter as coisas. E aí hoje eu tenho minha casa, hoje eu tenho meu carro. E aí eu nunca agradeci a Deus por ter me dado isso, sendo que lá atrás eu pedi isso pra Ele. E hoje eu não agradeço pelo que eu tenho e queria outras coisas. Então, tipo assim, eu questionava a minha fé sem agradecer. Aí eu mudei esse hábito. Hoje eu faço totalmente ao contrário. Por tudo eu agradeço. Se eu faço alguma coisa ali de errado, eu agradeço. Se eu quero alguma coisa para Deus, eu falo, Deus, quando você falar para mim que é a hora, eu estou pronta. Mas eu não fico mais me questionando pelas coisas que eu quero, sabe? Por exemplo, eu e a Ludmilla também estava nesse processo de querer ser mãe e tal, e por um longo período, tudo estava dando errado. Eu sou muito emocional, então eu me abalo muito, eu sou muito chorona, então para tudo eu choro, eu me abalo, eu parava de querer fazer as coisas. Por exemplo, um tempo eu nunca queria nem vir aqui na igreja, eu estava frustrada, abalada, assim, com coisas da minha vida, coisas da vida da minha mãe, e me abalei. E a Ludmilla não, a Ludmilla assim, tá dando errado, ela continua feliz, ela continua alegre, eu ficava assim, gente, como que a Ludmilla consegue seguir a vida e eu aqui, tipo, parada, sabe? Tendo um luto por algo que não aconteceu. Aí eu comecei a parar de fazer isso e começar a agradecer. Deus não foi? Então tudo bem. Quando for para ser, vai ser. E eu parei de sofrer por causa disso. Hoje eu não consigo, não sofro. Quando tiver que ser, vai ser. Ou vai ser no tempo de Deus. Talvez eu não estava preparada naquele momento, mas eu sei que Deus vai preparar o momento certo, né? Então, isso me fez amadurecer também. Eu acho que esse ano está sendo um ano muito desafiador, mas ao mesmo tempo um ano de muita gratidão, assim, por tudo que Deus tem feito na minha vida, mesmo, tanto pelos filhos quanto pelos não. Então, assim, a fé realmente, ela não é só vinculada a acreditar em Deus. A fé você tem que ter ação, você tem que acreditar naquilo que possível. Porque se você só tiver fé em Deus e pedir e não agradecer. É interessante, foi interessante. Olha o que ela falou, esse ano está sendo desafiador, porque Deus está preparando ela para agradecer. Deus está colocando ela em desafios para que ela gere a gratidão no coração. As palavras negativas, as visualizações negativas e as mentalizações negativas, elas funcionam também. É a lei da atração. Se você pensar negativo, vai vir negativo. O Diego falou lá, na hora que ele estava jogando tênis. A energia jogou ele para baixo. Se ele tivesse deixado, já era. Ele falou, opa, vou converter. É você converter. É o que está acontecendo com você. Ele está trabalhando a sua gratidão e para isso ele está colocando um desafio. Porque é através do erro. É na situação que ele cria a situação para fazer a correção. Por exemplo, você fala assim, Senhor, me dá paciência. Ele vai te dar? Sim. Não, ele vai te colocar em situações para trabalhar a sua paciência. E eu tive uma percepção muito grande referente a isso, que veio que se frustrava muito. E até se um dia a gente até brigou por causa disso. Eu virei para ela, Deus falou por isso, fala isso para ela. Aonde está o teu coração, ali estará o seu tesouro. Pois ela estava focada muito no ter. Aquilo para ela é onde estava o coração dela. Quando ela perdia a oportunidade, ela se frustrava, ou seja, onde está o seu coração, estará o seu tesouro. Por isso que quando ela me vê feliz, porque feliz não era muito. Não era muito. Deveria ser um ganho para mim. Mas seria para um lado. Não era para mim. Eu sou uma pessoa muito pé no chão, eu tenho muita percepção de que tudo que está acontecendo na minha vida, que acontece na minha vida, é porque Deus permitiu. Às vezes, igual que está falando de, eu tenho um carro, mas eu não agradeço que eu tenho um carro. Muitas das vezes eu estava ali de moto ali e aconteceu uma situação que eu ficava, putz, cara, por que eu errei a marcha? Por que eu pulei no quebra-mola desse jeito? Esses dias mesmo eu estava, eu acho que na casa da minha mãe, não sei, eu errei a marcha na moto, a moto caiu no neutro, a moto caiu no neutro, aí eu já ia xingar e falei, obrigado, Senhor, porque a moto caiu no neutro. Então eu coloquei primeiro, a gente estava na rua embaixo da minha casa, tem um morro subindo e quase ninguém para nesse morro, só direto com medo de o carro voltar. Se a moto não tivesse caído no neutro,
Foi assim, questão de. Eu falo só com o tempo mesmo. Da moto cair no neutro e o carro subir. Eu falei, muito obrigada. E às vezes a gente não agradece pelo que acontece de ruim. E às vezes é um livramento que Deus dá na nossa vida pra gente enxergar lá na frente. E é doideira demais. Pegando o gancho da Angélica, da ingratidão, eu tava muito com a sede de milhão e vendo muito. Fiquei uma temporada sem Instagram porque eu tava me frustrando muito. Tipo, qualquer coisa é menino de 10 anos fazer milhão, menino de 15 anos fazer milhão. E essas coisas que os pessoal gostam de colocar nas nossas frentes para falar assim. Eu sei que é possível, mas tipo, não é tão fácil como os pessoal colocam. E eu comecei a me frustrar e falar assim, eu não estou crescendo, eu não estou me desenvolvendo. E estava tipo, com ingratidão com Deus. Tipo, aí o Wesley conversou comigo e falou assim, mano, você tem certeza que você não está crescendo? Ele pegou uma foto, ele pegou e me mostrou uma foto quando eu estava lá na loja, a primeira vez que eu fui lá na loja. Olha quem você era há 3 anos atrás. E olha quem você está sendo hoje. Tipo, financeiramente você pode achar que você não está crescendo. E mesmo financeiramente, eu cresci bastante da época que eu cheguei lá. Há 3 anos atrás para hoje, meu salário triplicou do tempo que eu estou lá. Tipo, a curva de crescimento foi muito grande. Só que eu estava muito focado, milhão, tem que ser rico. E não parava para entender que eu já sou rico pela graça de Deus, não financeiramente falando, mas por tudo que eu passei na minha vida, de crime, de tudo que eu passei, todos os livramentos que Deus me deu, para chegar hoje e falar assim, eu não estou crescendo, uns 2 anos, quase 3 já de exchange também, tipo, tudo acontecendo, os conhecimentos que eu peguei aqui, com todo o ciclo de convivência que Deus me colocou, e eu achando que eu não estou crescendo, e eu comecei a parar para olhar, fiz tipo uma analogia, o Gil, todo mundo aqui do Exchange tipo, de idade já é de idade a mais que a minha. Tipo, tem gente que é o dobro da minha idade, tem 22. É o caçula. Então, tipo assim, tem gente com 22, igual o Gil, até pouco tempo atrás ele falando, tipo, até pouco tempo atrás ele estava perdido. Então, até com 22 ele não tinha essa reunião. O Wesley conversou comigo até com 22 anos, eu não sabia o que era um livro. E você tá aí falando que você não está crescendo, esse ano você já leu 6 livros já. E o que você está arrumando? Sabe? Você achar que você não está tendo crescimento? É isso. Esse que ele falou, cara, me fez voltar. Voltei para assim, uma cena muito forte. Cara, a gente nunca pode comparar, você nunca pode comparar a minha página 50 com a sua página 1. Entende? Olha o que ele fala, é muito sério. Você está quantos anos? 22. Olha, você é 22, olha o que ele está fazendo hoje. Olha o que ele está fazendo, o que ele está buscando. Eu com 22 anos, uma hora dessa eu estava viradão no girar. Eu nunca usei droga não, nunca bebi nada, mas eu estava viradão na noite, rodando igual um zumbi. E é interessante que eu nunca usei droga, nunca bebi, mas eu era viciado de noite. E assim, com essa idade eu era DJ, eu trabalhei DJ dos 16 aos 25 anos. Então assim, era festa, nossa festa estava lá no boate, né, com a Caeteira dando show lá. Entende? Com a idade dele. Você entende que são processos oportunidade diferentes? Entende? Então hoje ele está buscando conhecimento, está lendo livro, está estudando, está trabalhando, está correndo atrás. Então você vê a evolução da pessoa, é isso, só que a pessoa quer comparar a página 50 do cara, mas às vezes quando você volta a fita e fala assim, peraí, quando ele começou, quando ele estava na página 1, não, eu estava 1000 vezes na frente dele, entende? Tem que pensar como que eu vou estar na idade do Gil. Eu vou estar realmente explodindo. A segurar um pouco. É porque o problema, igual assim, não é o objetivo, não é o milhão, o problema é a comparação. Ele coloca, se ele está aqui, eu deveria estar aqui também. Mas se for ver a história, de onde que ele veio, qual a estrutura que ele tem, de onde ele veio. Você está na mesma vida que eu tive. Tipo, eu não tinha estrutura nenhuma na idade que você tem, só que eu sempre quis ser diferente. Eu sempre quis ser diferente da minha família, só que eu não tinha pessoas do meu lado para me impulsionar. Eu fazia meu caminho. Aí você vê as pessoas que estão aí com 15, 17 anos explodindo, mas ela já tem pessoas do lado dela que estão fazendo ela explodir. E o que você não teve na idade
realidade que ela tá hoje. É isso. E uma coisa que, assim, para todo mundo, né? O que é importante você entender qual o pensamento da sua cabeça, qual o sentimento. Eu penso o seguinte hoje, toda convicção tem que ser positiva. Se alguma convicção está me impedindo de crescer, ela está errada. Ela tem que fazer crescer, avançar. Se ele começa a sentir para baixo, eu falei, eu vou estar errado, tem que fazer alguma coisa para mudar esse sentimento aqui. O que eu vejo que faltava nesse ponto, que faltou na minha vida também, é ter percepções de progresso. PPP, pequenas percepções de progresso. Eu tenho mais de 300 dias que eu sigo vários hábitos todos os dias da minha vida. Eu tenho um hábito de virtudes que eu desenvolvo toda semana e hábitos que eu desenvolvo fazendo também. Um dessas virtudes que eu desenvolvo, eu modelei aqui, os samurais. Os samurais do Japão, 1000 anos atrás, eles tinham um código de conduta para se tornar o que eles queriam. Aí eles basearam naquelas condutas. Eu falei, cara, para eu chegar onde eu quero, eu tenho que perceber o meu progresso. E isso é a coisa que mais motiva o ser humano, é perceber progresso. Não é que você não teve, é que o seu olhar não estava no progresso. Agora, se toda semana você pegar um papel no domingo, o que eu progredi nessa semana? Escrever mesmo. Eu melhorei minha comunicação. Eu melhorei minha habilidade de vender. Eu melhorei minha conta bancária. Cara, se todo domingo, exemplo, você fizer esse exercício, cara, você nunca mais vai pensar que você não está progredindo. Então, cara, eu faço isso. Toda necessidade que eu vejo que eu preciso desenvolver, eu crio um hábito para ela. Tudo que eu percebo. Estou me comparando. O que eu tenho que mudar? Qual virtude eu tenho que colocar aqui? Várias coisas. Tipo assim, eu tenho um hábito de gratidão, eu tenho um hábito de perceber progresso, eu tenho um hábito de coragem, eu tenho um hábito, sim, que eu tenho que fazer para agir apesar do medo. Toda semana eu olho para a semana e falo, essa virtude, eu tenho assim, umas 8 virtudes que toda semana eu desenvolvo. Toda semana eu faço uma ação específica para aquela virtude. Para desenvolver, é o que eu falei. É o poder do todo dia, é hábito. Você se torna aquilo que você faz constantemente. O sucesso não é o que acontece, é o que você faz todos os dias. Mas são pequenos progressos, pequenos passos todos os dias. Só que às vezes as pessoas esperam passos grandes viradas. Mas as grandes viradas acontecem com os pequenos passos tirados. Vai se criar uma mudança. Quando você comemora os pequenos resultados, eles te preparam para o grande. Agora ele falou, tem uns meninos lá de 10 anos que bateu 1 milhão. Peraí. Eles têm 1 milhão, mas eles são 1 milhão. Tem essa virada. Aí você perder o caminho, porque E é igual você falou, né? Como que ela consegue se abalar? A pergunta é boa. Como? Aí, tipo assim, eu tô com ela tem algo que eu não tenho. Ela fala, como? Aí eu perguntaria para ela, o que você pensa desse jeito? O que você pensa nessa situação? Eu entender qual o pensamento que ela tem para fazer ela agir dessa forma. Aí eu iria modelar o pensamento dela para aplicar em mim, para ter o mesmo estado emocional que ela tem. Isso que eu faço, tipo assim, com palestrantes. No meio do palestrante, eu vejo que o palestrante é melhor que ele tem uma performance melhor que eu. Cara, por que você faz desse jeito? Por que você age assim? Por que você pensa assim? Eu entendo o que ele pensa, modelo e aplico. Aí isso muda o meu resultado. Igual assim, eu não gostava de estudar. Eu odiava estudar. Parar para ficar lendo. Não lendo que eu gostava. Eu não gostava de ficar escrevendo o que eu lia. Não gostava de escrever. Não gostava de escrever. Parar para estudar, eu não gostava. Aí eu perguntei a um amigo meu, palestrante também, falei, cara, como você tem que preparar? Estudar assim? O que você sente? Ele falou assim, é igual a Disney. Eu parei, igual a Disney, o que significa isso? Disney é diversão. Aí então se diverte. Então quando eu vou estudar, eu paro e penso, eu tenho que me divertir. Eu passei a gostar de estudar. Porque eu entendi a forma que ele pensava, modelei e apliquei. Tive novos resultados. Toda vez que você vê alguém que tem algo que você quer, você pergunta para ela, o que você pensa? O que você pensa a respeito disso? Por que você age dessa forma? Aí você pega o que ela pensa e aplica na sua vida. Modelagem. Princípio de modelagem. Mas alguém quer alguma coisa, complementar, falar alguma pergunta? Hoje tá pequeno aqui, mas eu tenho. Só lenha. Mas alguém, pessoal? Tem algum problema para resolver também? A gente tem essa cultura de resolver problemas. Se alguém tiver alguma coisa que queira trazer para ser resolvido. Não? Então, foi só isso por hoje.
Só isso tudo, né? Sem citar, vai lá. Então valeu, galera. Obrigado. É isso aí. Da próxima. 1h20.